Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu vou dar só mais um minutinho, ok? Para que as pessoas possam entrar. Daqui a pouco também eu já vou estar convidando o Pedro Ivo, que eu já vi que ele já entrou, tá bom? Daqui a pouco a gente vai começar. Só mais um minutinho, 2 minutinhos, o pessoal aí aparecendo. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. E vocês estão bem? Vocês estão com a televisão ligada no JN, assistindo o Jornal Nacional de hoje? Ainda bem que eu tenho um Globoplay, vou ver depois. Eita, vocês estão bem? Ainda bem que eu tenho um Globoplay, vou ver depois. Já vou estar chamando o Pedro Ivo. Eita, vocês estão bem? Pedro Ivo, ele já vai estar entrando aqui pra gente conversar. Oi, Pedro. Olá, boa noite. Boa noite. Pedro, vamos fazer um teste com o pessoal? Primeiro eu pergunto, depois você. Gente, vocês estão me vendo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Da mesma forma o Pedro. E aí, gente, estão me ouvindo bem? Tá tranquilo? Daqui a pouco eles vão estar colocando aí pra gente. Certo. Pedro, deixa eu elogiar essa prateleira ao fundo. Que coisa mais linda. Ah, é minha estante de livros. Ah, é de livros? Isso. Que linda. Tá lotada de cima a baixo. Eu já li Ai, metade, nossa, falta linda. outra. Linda essa prateleira. Ó, tá todo mundo falando que tá nos ouvindo bem. Deixa eu só puxar aqui o meu roteiro para eu não me perder. Gente, boa noite, boa noite. Por favor, fiquem conosco. Deixem para vocês verem o Jornal Nacional depois. Eu sei que tá todo mundo curioso para ver o Jornal Nacional de hoje. Ainda bem que eu tenho o Globoplay, depois eu vou ver. Que hoje o negócio vai pegar fogo. Meus queridos, meu nome é Jean Charles, para quem não me conhece, eu sou o gestor e o idealizador da Propósitos, Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas. E dentro do que nós acreditamos, nas 7 áreas que nós acreditamos que nossas vidas possuem, uma delas é a vida espiritual. E nós decidimos fazer um diálogo interreligioso com alguns líderes, algumas pessoas de algumas denominações religiosas. Começamos com 2 evangélicos, que foi o pastor Alain, de Fortaleza. Ontem foi o pastor JP Berloffa. Hoje esse queridíssimo que está aí na sua frente, que é o Pedro Ivo, da religião candomblé. Eu sempre erro. Ele que me dá dando umas consultorias para não falar coisa errada, entende? E amanhã vamos ter um católico, domingo vamos ter um espírita, e na segunda-feira a gente fecha esse arco da conversa com uma psicóloga, que é a Kênia. Eu estou muito animado, tem sido algo muito rico, muito legal esse diálogo com as pessoas. Eu vou dar um tempinho agora para o Ivo rapidamente se apresentar a vocês. Ivo, é contigo. Certo. Então, gente, Pedro Ivo, sou educador em Brasília e, além disso, também sou poeta, sou escritor. E, em termos espirituais, minha espiritualidade é candomblessista, né? Já passei aí pela Igreja Católica, mas nesses últimos 11 anos, 12 anos, eu tenho vivenciado experiências espirituais e, né, dentro do candomblé. E esse sou eu, né? Legal. Trabalhando aí nessas linhas, nessas áreas, né? Ajudando pessoas pela literatura, pela educação e também espiritualmente. No que Pedro, posso. muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, de estar aqui conosco, tá bom? De você contribuir com o que a gente vai conversar. Pedro, olha só. De primeiro lance, eu vou comentar. Os meus 22 dias, até porque nós conversamos isso no WhatsApp quando a gente estava alinhando, nos meus 22 primeiros dias do isolamento, não foram legais para mim. Cara, foi horrível.
nós até dialogamos um pouco, mas a galera que está ouvindo, alguém não me conhece, mas os meus 22 primeiros dias foram horríveis. Eu fiquei em estado letárgico, não foi legal. Eu consegui somente quase ali, entrando para o mês de abril, quase ali pelo dia 10, dia 15, que eu comecei a acordar para o que realmente estava acontecendo. Eu fiquei literalmente em um estado letárgico. Eu quero ouvir de você, Pedro, como que foi para você? Eu não estou falando com o candomblessista ainda, tá bom? Não estou falando ainda sobre a sua fé, sobre a sua crença. Eu quero saber o humano, a pessoa, o Pedro. Como que foi para você isso? Como que foi esses primeiros dias do isolamento? Olha, acho que demorou um pouco para cair a ficha, né? Acho que primeiro a gente viu a situação acontecendo, já ficou receoso com algumas coisas. E aqui em casa, né? Eu moro aqui e ali do lado é a casa dos meus pais, no mesmo terreno, né? Então eu já me preocupei no primeiro momento assim com isso, né? Porque, enfim, podia infectá-los, podia me infectar, podia, não sei. Então a gente já procurou se isolar de alguma forma. Facilitou um pouco a questão do isolamento social para isso, porque logo de cara já foi fechando a escola, então eu como professor já tive que fazer os trabalhos de casa, né? Ficar em casa e tal. E aí, nesse momento, até eu me situar bem de que a situação era realmente muito séria, né? E até então não tinha começado aquele contágio comunitário, e aí começou. Então já deu aquele, não, vou ficar em casa. E aí os primeiros dias, ok, você vai se acostumando com a situação, mas não, tudo bem, né? Para um bem maior e tal. Só que as semanas vão passando e você vai ficando meio, meu Deus, não acaba, né? Não acaba. E eu me senti assim muito. Porque assim, a gente acha que não precisa do outro, sabe? A gente acha que a gente resolve tudo sozinho. A gente acha, em geral, né, seres humanos, que eu me basto e isso a gente entende como auto-amor, né, e como autovalorização. Mas a coisa não é assim, né? Quando a gente se vê numa situação como essa, e foi como eu me vi, eu percebi que eu estava numa situação de assim, eu não me basto, não é só eu no mundo, eu preciso dos outros, eu preciso de contato social. Eu preciso de falar com meu amigo, mas só mandando uma mensagem do WhatsApp não é suficiente. Precisava sentar numa mesinha de bar para conversar, ou então ir lanchar, entendeu? Esse contato, ele é muito valioso. E eu acho que foi o momento que eu começou a cair minha ficha de que o quanto eu, né, tinha perdido muito ficando semanas de isolamento. E aí a gente olha para trás, né? Eu olhei, comecei a olhar para trás e assim, nossa, quantas vezes eu não valorizei esse lugar, né? Eu acho que eu me senti, acho que isso foi o que mais pegou para mim nesses primeiros dias, assim, de ficar repensando Emocionalmente, isso. Pedro, emocionalmente falando, assim, você teve algum tipo de crise de ansiedade, medo, nervoso, algum tipo, assim, da questão emocional, você sentiu alguma coisa? Eu fiquei Então, muito puto. assim, o que me afetou mais foi saber que eu tinha, por um lado foi bom e por outro não. Porque se foi bom porque eu vi que eu tinha muita coisa para fazer e que agora, em tese, né, muito em tese, o primeiro pensamento é vou conseguir fazer, né? Ilusão, porque você não consegue. Porque, no meu entendimento, me afetou muito saber que eu estava em casa e que estava numa situação estranha, que eu podia me contaminar e que vai acontecer. E eu fiquei nervoso, fiquei ansioso, me deu isso, né? E aí eu comecei a perceber que isso tudo estava afetando estava afetando o meu desempenho, sei lá, para fazer as atividades remotas, para revisar um livro de literatura que eu estava precisando revisar para mandar para a editora. Para aí eu comecei a ficar, né, muito assim, nossa, eu não estou conseguindo fazer nada. E, tipo, isso vai dando um sentimento ruim dentro, sabe? Tipo, Você você é um você tá inútil. dando aula online? Você tá dando aula online? A gente lá no... Eu sou professor do Instituto Federal de Brasília. No Instituto Federal de Aham. Brasília a gente está fazendo trabalhos remotos, não aula, mas assim, atendimento a aluno, passar atividades para que a pessoa fique, os alunos fiquem assim em contato com as questões, mas nada valendo nota ou semestre, algo assim, tipo, vamos conversar sobre isso, vou passar algumas coisas para a gente não perder o contato com o que a gente já viu, para deixar
para motivar os estudantes a ficarem conectados com o ambiente escola, porque um momento como esse fica muito tempo sem, acaba gerando muita evasão. Então, eu fiquei assim, nesse contato com os alunos, de poder mandar coisas para eles, ou de ouvi-los, receber e-mail, ler, responder, né? E também de atividades de comissão, é porque o Instituto Federal de Brasília tem muita coisa. Então, tipo assim, o professor não só dá aula, ele dá aula, ele participa de 3 comissões diferentes, ele, né? Então, é bastante coisa. E essas coisas a gente teve que continuar fazendo remotamente. Pedro, vamos interagir com a audiência. Tem um comentário Vamos. agora há pouco aí que deixa eu ver o nome dela direitinho. A Beatriz, ela acabou de colocar aí. Ela colocou que ela não consegue fazer nada, que ela fica ansiosa. Beatriz, comenta com a gente um pouquinho do que você está falando que você não faz. Só para a gente poder interagir com vocês, tá bom? Mas, Beatriz, é super normal isso. Eu fiquei, os meus 22 dias, Beatriz, eu fiquei sem produzir nada. Nada, nada, nada. Pedro, você foi cobrado por pessoas? Tipo assim, as pessoas te cobraram uma posição do tipo, uma palavra, uma atitude sua nas redes? Porque eu trabalho com encorajamento de pessoas. Então, Uhum. eu fui martelado no inbox, no WhatsApp, no privado, por algumas pessoas. Eu achei isso um absurdo. As pessoas exigirem que eu estivesse bem para poder ajudá-las a estarem bem e não ficarem entendendo como que eu estava. E você Olha, passou por isso? Pessoas te cobraram alguma posição? não, assim, eu acho que eu me cobrei mais em querer fazer algo. Então, procurei, por exemplo, fazer algumas lives sobre literatura para debater algumas questões que deixasse a coisa mais leve, sabe? Com um pensamento, mas vamos falar sobre outras coisas, não vamos falar de uma doença, estamos em isolamento, calma. Vamos, né? Vamos focar em outras coisas para o nosso bem-estar. Porque, assim, a cobrança maior que eu tive foi no trabalho. Tipo de, o que vocês estão fazendo? O que vocês estão mandando pra gente? Como é que como é que o colegiado vai se posicionar sobre isso? Então eu achei essa cobrança ruim. Tem reunião tal hora, tem que participar, a gente tem que se posicionar sobre determinada coisa. Então eu acho que essa cobrança foi sobre isso, mas uma cobrança assim para falar assim, se posicione para me ajudar, eu acho que foi uma coisa assim mais que eu preferi eu mesmo me dispor a fazer algo a partir do que eu trabalho. E eu achei Poxa, que isso, legal, Pedro. Que legal. Que legal. Que legal. né? E você É, teve um feedback legal das pessoas quando você começou a desenvolver essas sim, eu ações? achei muito bacana. Tanto que essas lives agora eu estou colocando no YouTube, Pedro Uhum. Ivo Autor também, no meu canal do YouTube. Eu estou editando o formatinho, né? Porque no Instagram tá muito pesado, não estou conseguindo subir nada para, tipo assim, vídeos que eu já salvei, conseguir subir para o IGTV tá muito difícil, porque tá todo mundo usando, né? Ao mesmo tempo. Então eu estou subindo para o YouTube para poder ficar lá disponível. Debate sobre negritude e literatura, questões de diversidade sexual e literatura, como é a representatividade, que mensagens as poesias trazem para a sua vida a partir dessas leituras que eu estou fazendo. Então, eu fui trabalhando essas questões que eu já estou mais envolvido. Eu acho assim, não dá para eu contribuir com coisas as quais eu não estou envolvido, mas as que eu estou, eu achei importante, de alguma forma, transformar isso em algo positivo para as pessoas que me seguem. Foi o que aconteceu comigo. Todo o conteúdo de coisa ruim que eu senti, todo o conteúdo de letargia e de coisa ruim que eu senti, eu transformei em conteúdo e hoje eu estou trabalhando justamente todas essas situações para poder ajudar as pessoas. Isso que a gente está fazendo aqui, esse diálogo interreligioso, é justamente para poder mostrar para todas as pessoas de todas as religiões que é normal você ficar meio down nesse isolamento social. Não, não é diferente. Outra coisa, Pedro, nesse percurso que você passou, até você se equilibrar e tudo mais, como que foi a sua relação agora sim sobre a sua fé, sobre a sua crença, naquilo que você acredita e professa? Como que foi a sua relação com a sua fé nesse equilíbrio? Eu acho que no princípio eu fiquei um pouco mesmo estático, assim. Faltou essa força até para esse contato espiritual. Sabe como que eu faço? É estado letárgico, é assim, ó. Isso, exato. Você vai e o negócio não vai. Ele vai aqui, mas não vai daqui, né? Entende? De dentro.
Mas eu acho que a partir do momento que você cai a ficha e fala, não, tem coisas positivas e tal. Só que é isso que eu tô falando assim, não é uma coisa que você consegue fazer sozinho, que eu volto à minha fala do começo. A gente não consegue fazer isso, assim, consegue, mas assim, é muito complicado fazer isso sozinho, achar essa força interior sozinho, sem outras pessoas que te deem uma força, entendeu? Tipo assim, por exemplo, saber Você que meu teve pai... alguém que você procurou e que te ajudou? Então, poder conversar sobre isso, por exemplo, com meu pai de santo, falar, não, meu filho, tem que ir lá, você tá com os assentamentos dos orixás em casa, vai lá, fala, conversa, bate cabeça, né? Que é esse ato de respeito que a gente tem com o orixá, de colocar a cabeça no chão e reverenciar. E para mim isso é muito importante, né? De falar assim, eu tô aqui e vocês estão aí e a gente tá junto, né? Então eu sei que vai dar certo. Vai funcionar, eu vou sair desse estado. E então eu tenho que procurar assim, a colocar certos. Eu já tinha isso antes da quarentena, eu falei, eu não posso parar com os meus compromissos espirituais que eu já tinha me posto, por exemplo. Segunda-feira, reverenciar Exu, então tem que ir no quarto de Exu, acender as velas, conversar, me colocar, dizer que segunda-feira estou indo lá visitar. Porque a espiritualidade afro é muito assim, as questões, os seres espirituais, né? Os ancestrais que nos acompanham, eles estão com a gente. Então, e assim, a morte, ela é só uma dimensão diferente. Então, quem está vivo passa para uma outra dimensão após a morte e ele continua vivo. Porque ele está vivo na nossa memória, no nosso coração, no nosso contato. Então, a gente precisa conversar com eles e dizer, falar, estou aqui, estou presente, obrigado pelo dia, vocês estão me acompanhando. Porque essa é a espiritualidade africana. A morte, ela é só uma passagem, ela não é um estado de término, de maneira alguma. A gente continua, né? A gente continua, e por aqui mesmo, ou em outro plano, ou transitando entre planos, mas a gente está junto, a comunidade espiritual e a terrestre se dão as mãos, né? Essa é a nossa filosofia de vida. Então, eu tenho que ir lá, eu tenho que falar, eu já tinha esse compromisso. Então, segunda-feira eu vou, converso com... Hoje eu te ofereci um café e você disse que não podia. Isso, porque eu falei assim, não, é porque sexta-feira eu sou filho de Oxalá, então eu visto branco. Hoje eu nem tô tão branco assim, meu pai de santo tava até brincando. Não, uma pessoa filha de Oxalá com essas corzinhas aí, hein? Aí eu falei, credo, pai de santo, eu vou fazer uma live. Aí ele disse, não, tô brincando, pode fazer, tá bonitinho, tá com a cor clarinha, porque já passou das 18 horas. Tem uma série de ritualísticazinhas, né, assim, tipo... Durante o dia que o sol tá depois visto branco, que é a cor dele. Aí depois, à noite, já pode botar umas coisinhas, tudo bem. Então, então a gente vai seguindo esses preceitos. Então, seguir esses preceitos também acho legal, porque mantém a gente com esse contato espiritual. Tipo assim, eu tinha um compromisso de segunda-feira ir lá conversar com os meus ancestrais, meus guardiões. Então, eu mantenho. Às sextas-feiras eu vou no quarto de Oxalá, converso com Oxalá, que é meu ancestral maior, meu guardião. Então, eu continuo com isso. Então, acho que você manter aquilo que você fazia é importante. Às vezes, aí agora, não dá para ir numa comunidade, não dá para estar num terreiro, né? Até porque uma comunidade de terreiro é uma comunidade que tem muito contato físico, porque tudo pede contato físico. Então, é pedir a benção, beijar a mão, saudar, Muito abraçar. contato físico, né? Como. Não tem como, não tem como. Então eu acho que o ideal é de casa você conseguir fazer aquilo que pode. Isso como quem está na igreja, ou tá... eu sei que às vezes a gente, assim, pessoas cristãs, evangélicas, católicas, tem muito de essa espiritualidade ser vivida dentro da comunidade, dentro da igreja. E a igreja fecha e eu acho que dá para se sentir um pouco perdido, né? Mas eu acho que é importante a gente conseguir transmutar isso para o espaço da igreja, do templo, caseiro, né? Porque aqui também é meu templo, né? Eu acredito, Jean, acredito muito. E quando eu estava dentro de uma instituição religiosa, eu sempre comentava de que qualquer tipo de culto começava de dentro para fora. Começava na sua casa. Outros líderes que já passaram aqui já comentaram isso, que isso é um aprendizado que eles estão buscando. E dentro desse conceito de aprendizado, Ivo, eu já vou pular para outra pergunta para você. Jean, nesse percurso todo, eu tenho percebido que existe uma atmosfera de aprendizado. É uma atmosfera tão favorável para aprendizado. E eu defino isso como um aprendizado coletivo e um aprendizado individual. Entende? E as pessoas estão se adaptando, estão se percebendo, estão se permitindo para esses aprendizados. Eu queria ouvir você
O Marco Aurélio está perguntando algo, não é para você responder agora, porque o Marco já sabe todo o meu roteiro. Daqui a pouco você responde a pergunta do Marco. Mas eu quero saber de você, Pedro, é o seguinte. Primeiro, a sua visão, Pedro. O que você acredita que tem surgido de aprendizado coletivo e individual? E o que o Pedro tem aprendido, tanto coletivo como individual? Pegou a pergunta? Sim. Tá, Beleza. eu vou retomar a fala inicial, que é a questão de a gente achar que a gente é autossuficiente e que a gente não precisa do outro. Eu acho que esse é um pensamento muito moderno, pós-moderno, guiado muito pelo sistema de produção construído historicamente, que faz com que a gente se individualize, né? Então, a gente, quanto país capitalista, ocidentalizado, enfim, eu sou assim, tá, gente? Eu falo muito pouco da minha própria religião, eu vou sempre buscando fatos históricos, sociais, porque eu acho importante trazer isso, que é uma coisa em comum. A gente se individualiza. E quando se individualiza, esquece que existe um aprendizado comunitário. E o comunitário significa você estar junto, você está dentro, você faz parte desse comunitário. O comunitário, a comunidade é composta de indivíduos, né? Então, eu acho que o aprendizado maior é entender isso, que a gente não está sozinho, que a gente tem precisado do outro, sabe? Quando a gente pensa nessa situação de pandemia e olha para os hospitais e vê como os médicos estão se disponibilizando, os enfermeiros, para estar lá cuidando de muita gente que está indo para lá, você percebe que você sozinho pode ser acometido por uma doença, e se não tiver alguém para poder, com o conhecimento que adquiriu na vida, te tratar, você não vai dar conta. Seu organismo não vai dar conta, seu espiritual não vai dar conta de eliminar um vírus, entendeu? Tem que ser racional nesse sentido. É preciso de um conhecimento médico, científico. É preciso dar valor a isso, porque o conhecimento científico ele é um aprendizado para quem tem crenças e diversas fés. O conhecimento científico é um aprendizado e uma dádiva divina também para o ser humano. Então, é preciso entender isso, né? Valorizar o conhecimento científico, valorizar que isso é uma dádiva para o ser humano, que o desenvolvimento desse conhecimento é uma dádiva para o ser humano. Compreender que eu sozinho não consigo, eu preciso do outro. Basta você ver um hospital quando você está doente, você necessariamente precisa daquele outro. Então, eu acho que nesse momento é o momento que a gente para e reflete. Eu preciso do outro e eu vou valorizar esse outro, esses outros todos, né? E eu acho que para mim tem sido isso, esse é um ponto de que eu não estou sozinho no mundo e que tem muitas coisas na minha própria vida que eu vou olhar para mim mesmo e tudo que eu pensava antes dessa pandemia, de que assim, se daí eu vou fazer sozinho, eu não preciso de ninguém, eu tenho que mostrar o meu valor. Não é bem assim. Eu sei que eu tenho que mostrar o meu valor pela minha capacidade, mas eu posso contar com muitas boas pessoas ao meu lado que vão ser capazes de me dar a mão e caminhar junto comigo. E elas vão aprender com isso também. Eu acho que as pessoas têm aprendido isso. Mas eu ainda acredito que esse momento é um momento que a gente tem que ser muito sério no que a gente vai decidir daqui para frente. Porque, historicamente, o ser humano passa por pandemias, né, a comunidade humana passa por pandemias, passa por guerras, e se comove naquele momento, e depois que as coisas se estabilizam, volta ao seu individualismo, volta ao seu egoísmo, esquece que o outro existe, né? Então eu acho que é muito bonito as campanhas solidárias, é muito bonito recolher alimentação para os outros que estão passando necessidade, que não estão conseguindo trabalhar, mas o que eu quero saber a gente vai continuar fazendo isso depois que tudo passar? Ou a gente está fazendo isso só porque está comovido neste momento? Então, assim, a gente não pode ser comovido, penso eu, Pedro, apenas pela emoção do momento. Esse momento me despertou solidariedade, mas e depois? Não vai mais despertar? Então, o que eu estou carregando para a minha vida enquanto ser humano? Né? Eu vou te fazer uma pergunta, aproveitando essa. Eu não fiz essa pergunta para nenhum líder. Eu só estou sentindo de fazer para você aqui agora. O que você está achando? Porque surgiu aqui agora pelo que você falou. E é interessante, porque essa é a contribuição. O que você está achando, Pedro, desse marketing publicitário de pessoas ajudando umas às outras? É isso, é como eu falei, a gente está num sistema de produção capitalista historicamente posto há séculos. Tudo vai virar produto. Agora, eu tenho que também Até ajudar o outro é um produto. Principalmente.
Ajudar o outro é um produto muito vendável. Então, eu tenho que saber exatamente qual é a minha posição ideológica, filosófica a respeito desse ajudar o outro. Por que eu estou ajudando efetivamente? Né? Porque, assim, empresas e pessoas famosas ajudarem os outros e fazerem baile beneficente, etc. e tal, isso sempre aconteceu e não é porque elas têm vontade de partilhar, é porque isso, tudo bem, elas podem ter essa vontade de partilhar, mas muito mais que isso é uma promoção pessoal da imagem dela, e isso é marketing. Então, isso ajuda o nome dela tá na boca do povo, da comunidade, todo mundo conhece o trabalho que ela faz, ou seja, status. Então, é muito tênue e difícil perceber essa linha que separa o que é um marketing pessoal e o que é uma ajuda solidária. É muito Nossa, complicado. eu particularmente eu tenho muito medo disso. Eu com o Alexandre, nós ajudamos uma determinada pessoa que nos pediu logo no início. A pessoa disse que estava passando necessidade. Em nenhum momento passou pela minha cabeça de pegar, tirar uma selfie, entregando a cesta básica para a pessoa. Assim, eu acho isso tão surreal. Igual falar assim, nossa, fulano saiu do país da Europa riquíssimo e ele deixou assim a vida dele rica para poder passar uma semana na África ajudando a construir casas numa comunidade. Ele está usando isso, vai lá no Instagram dele, tá cheio de fotos com aquelas pessoas do lado, com as crianças. Sequer perguntaram para os pais se aquelas crianças poderiam aparecer na foto. E isso virou uma promoção no país dele, no lugar dele, para a comunidade dele, para a rua dele que ele mora, de que ele é uma pessoa incrível e maravilhosa que passou 2 semanas na África. Ele volta para o país dele e a situação na África continua a mesma. Então, assim, é mais interessante fazer isso pelo outro constante e continuamente, aqui, do meu lado, do que eu ter que me desbancar e fazer toda uma energia por pessoas que estão muito distantes e que eu não vou efetivamente mudar a realidade delas. É por isso que eu fico pensando, qual é a função disso? Você quer fazer isso exatamente por quê? Porque eu preciso ajudar o povo da África e o povo da periferia da sua cidade não precisa da sua ajuda? Então eu acho que é preciso a gente pensar o porquê a gente quer fazer determinados atos de caridade. Pedro, E eu vou usar só as palavras de Jesus, né? A sua mão esquerda não saiba o que sua mão direita faz o que a faz. outra. Então, você faz caridade não é para ser conhecido nem para postar selfie no Instagram, muito menos para fazer marketing da publicização da sua empresa. Verdade. Pedro, você apresentou um aprendizado muito coletivo. Eu vou voltar novamente no conceito do que eu quero saber de você, até para as pessoas poderem se identificar um pouco. Eu quero ver de você o individual, o Pedro. O que que o Pedro aprendeu? Além desse quesito que você falou de precisar do outro, de saber que sozinho você não dá, você tem mais algum aprendizado individual que você queira contribuir, Sim, compartilhar com o tipo, pessoal? sim, por exemplo, como eu falei, foi uma dificuldade para mim conseguir fazer tarefas que eu achava que agora eu teria tempo. Então, acho que foi um aprendizado para mim poder olhar para mim mesmo e falar, eu preciso me reorganizar. Assim, eu não estou dizendo que isso é obrigatório. Você é uma pessoa organizada, Pedro? Bom, basicamente eu levanto, arrumo toda a minha cama, coloco os travesseiros no sol, depois eu tiro e boto arrumadinho. Então eu acho que assim, minimamente... Mas por que eu tô falando isso? Eu não consigo sentar na frente do computador para estudar ou para fazer um trabalho se meu quarto estiver desarrumado. Ou se a casa, meu gato, ele espalha areia por onde ele passa aqui, né? Que ele vai ali na caixinha. E eu não consigo fazer as coisas vendo que tá tudo cheio de areia aqui no chão e que meu quarto tá desarrumado. É claro que tem vezes que eu levanto e tenho que sair porque eu preciso ir no mercado, na padaria e vou e deixo... Mas, assim, eu não consigo sentar para trabalhar sem fazer isso. Então, assim, é legal porque, ao mesmo tempo, é um momento que eu sinto dificuldade de fazer isso, mas que eu procuro vencer essas dificuldades comigo mesmo, né? Não, eu me prometi que eu ia arrumar o quarto todo dia, eu vou arrumar o quarto todo dia. É uma disciplina que te ajuda lá na frente a você fazer outras coisas. E esse exercício pequeno de arrumar uma cama, por exemplo, faz com que você consiga organizar certas coisas que talvez você não se sentiria capaz. Mas você exercitou sua mente, a sua vontade lá atrás fazendo atividades muito pequenas que contribuem para isso, né? Acredito eu, né? Para mim funciona. E aí, tipo, algumas atividades eu consegui retomar e consegui fazer. Então, assim, ainda estou precisando terminar um curso ali de Moodle, ambiente virtual de aprendizagem, ainda não consegui fazer. Aí teve uma prorrogação, eu não fiz nem dentro do prazo, mas agora eu faço. Então, assim, essas coisas que ele, não, agora eu vou, agora vai.
Nossa, mas que bom que você aprendeu essas coisas. Eu também compartilho com você. Ó, essa palavra eu tenho usado muito, me prometi. Olha que Oi, legal. Lucineide. A Lucineide é da época da igreja, olha, agora ela tá Pois é, a Lucineide é uma grande chegada minha. Ela é uma grande, maravilhosa. além de amiga, ela é uma cliente. Eu faço a mentoria pessoal dela. Lu, vamos dar um beijo junto para ela, ô Pedro. Vai, um beijo junto para ela. Beijo duplo para você, Lu. Mas, Pedro, eu também passei por isso, cara, de uma reorganização. E detalhe, o meu filho, ele não morava comigo. Ele morava na casa da minha ex-esposa, na casa da mãe dele. Então ele veio morar comigo, mudou toda a minha agenda, porque eu fazia natação 6h30, ele entra na escola 7. Então mudou a minha agenda, e agora com ele dentro de casa, assim, foi uma readequação de agenda, de tudo. Eu ainda não surtei com ele, como algumas mães e tal, né? Eu tenho algumas conhecidas que falaram que filho surtou no apartamento, que uma filha jogou caderno no chão porque não queria estudar, que não estava entendendo nada. Então, eu, graças a Deus, eu estou numa fase muito boa, porque o meu filho tem 9 anos e eu tenho uma certa educação com ele muito à risca e tal. Mas no restante do tudo, eu confesso, eu estou com 2 trabalhos na minha pós-graduação que eu ainda nem dei tchum. Eu só estou Então, terminando. Eu só vou terminar essa sessão de ao vivo com interreligioso na semana que vem. Eu só vou focar na minha pós-graduação, que eu estou cheio de coisa atrasada para responder e para colocar em ordem. Mas, Pedro, vamos responder a pergunta que o Marco lançou aí e eu vou fazer para você isso. deixa eu Deixa eu só dar uma comentar uma coisa introdução. que você falou antes, Pode que falar. muitas mães estão falando dos filhos, agora eu quero falar como professor. Olha, Ixi. gente, para vocês verem o que, que a gente faz, o que, que a gente aguenta, tá? Porque a gente não aguenta só o seu filho, não. A gente aguenta de todo 40 por sala. E às vezes a gente tem 7, 8, 15 salas para entrar, viu? Então, assim, é Tenho difícil. empatia. Tenho empatia. Tenham empatia. Agora, aproveita esse momento para conhecer mais seu filho, trabalhar as disparidades, diferenças que podem existir, porque eu acho que o tempo do trabalho que te tira de casa e coloca seu filho na escola afasta muito esse momento de juntar e fazer esse entrosamento. Então agora faz esse entrosamento. Eu tenho buscado. Assim, na verdade, eu já sou muito ligado com o meu filho. Quem me conhece, o pessoal sabe, eu sou muito ligado com ele, mas eu tenho intensificado e potencializado isso com ele. Pode. Mas, Pedro, vamos pular para a pergunta capciosa. Eu vou dar uma introdução para o pessoal poder entender, tá bom? Tá. Eu converso com gente do mundo inteiro. Itália, Espanha, Portugal, Estados Unidos, vários estados, algumas pessoas aqui da América do Sul, de alguns países aqui. E, cara, é inacreditável. É só no Brasil que eu consigo ver um discurso fundamentalista religioso dizendo que tudo que está acontecendo é a ira de Deus. É a mão pesada de Deus sobre a vida das pessoas. Qual é a ótica candoblecista, se eu estiver falando errado, você me corrige, Tá certo. dessa visão doida de algumas pessoas, de que tudo que está acontecendo é a ira de Deus? É assim, esse pensamento de que a ira de Deus é um pensamento que entra na nossa sociedade ocidental, judaico-cristã, especialmente depois que o cristianismo passa a ser uma religião do Império Romano, que abarca tipo, muitos países, muitos territórios, e que difunde isso dessa maneira, né? Porque se põe sempre isso, né? Deus versus homem. Eu acho que não é, o lugar não é por aí. Nem dentro do cristianismo é assim, mas eu quero dizer como os cristãos têm interpretado as coisas. Eu tô falando isso, gente, porque eu já fui da Igreja Católica de diversos movimentos, o Lucineide está aí para comprovar, e esse aprendizado da filosofia e da espiritualidade cristã, ele fica dentro de você, não tem como. É uma coisa que você nasce assim, porque você está num país que é majoritariamente cristão, obviamente você vai ter princípios e filosofias cristãs dentro de você. Mas eu quero dizer que esses princípios e essas filosofias não diferem em absoluto da maioria dos princípios e filosofias das religiões do mundo. E aí eu quero mostrar alguns princípios assim que vão
trazer isso, que vão se contrapor a essa lógica que muitos cristãos e líderes cristãos, isso me preocupa porque são líderes, têm colocado como dessa forma, de que é a ira de Deus sobre a nossa mão. Bom, é a ira da mão de Deus sobre a gente, sobre o ser humano. Pedro, antes de você continuar, eu vou deixar você continuar. Antes de você continuar, deixa eu pedir para o pessoal que está conosco aqui, gente, comentem vocês. Comentem qual é a visão de vocês sobre isso. Vocês acham que é a ira de Deus? Como vocês visualizam, como vocês acham que as pessoas dizem que isso é a ira de Deus? Qual é a opinião de vocês? Lancem nos comentários, contribui com a gente também, que eu quero ler o que vocês pensam. Continua, Ivo, por favor. Então, o candomblé, ele tem diversas nações de diversos países da África, né? Tem filosofias africanas, porque a África não é um país, é um continente, com diversas culturas diferentes entre si. Então, assim, tem 3 nações principais que registram o aprendizado de tradição da África no candomblé, que é Angola, Quito e Jeje. Então, dentro da tradição de Quito, que é a minha tradição, a gente tem um aprendizado dos povos iorubás. Iorubanos, né? Os povos iorubás, enfim, iorubás ou iorubanos. E existe o ser criador de todas as coisas, Deus, né? Que cria todas as coisas, que cria o universo e que cria o ser humano. Porque há uma criação conjunta, né? Tipo, Oxalá que cria o ser humano, enfim. Mas ele é a personificação de Deus, então é uma coisa muito parecida com a Santíssima Trindade, por exemplo, né? Com a Trindade Divina. Então, ele cria. Então Olodumare, quando cria o ser humano, Olodumare, ou Olorum, que significa o Senhor do Céu, existe uma força conjunta com ele, que é o feminino, que é a força feminina, as Eleiés, né, as grandes mães, ou a mãe e a minha Oxorongá, que é a que fez a proposta. Você está criando um ser humano, mas eu quero saber, eles têm que fazer um pacto comigo. Né? Isso eu estou tirando dos versos de um Odu, que são poemas que trazem itãs, histórias, mitos, né? Para explicar o processo da criação. O Sameji. Então, dentro dos versos desse Odu, desse poema, né, mitológico, a visão é que Yamin fala com o Olodumare, mas eu preciso de um pacto. Por quê? Porque eu rejo a terra. Então, eu quero saber se o ser humano não vai fazer mal à terra. Mal assim, eu estou falando uma linguagem mais fácil e acessível, porque o candomblé não tem, as religiões afro não tem essa perspectiva de bem e mal, né? É uma perspectiva de ação e reação, e é justamente sobre isso que eu vou falar. Então, assim, quando o Olodumare dá essa permissão para ela fazer esse pacto com o ser humano, e o ser humano se compromete a estar na terra, no Aie, na terra, né? Vivendo e convivendo comunitariamente, ao passar do tempo, o ser humano vai se esquecendo desse pacto que fez. E entra a maldição pela língua, a fofoca, a briga, a confusão, a esquecer o valor das divindades, esquecer o valor de Deus como criador de todas as coisas, nesse sentido de não valorizar tudo isso, o ego, né, falando mais alto. E aí é nesse momento que Yamin solta no mundo aquilo que vai se opor ao ser humano, a morte, a tristeza, o infortúnio, a doença, a perda. Mas isso não se opõe a Deus, isso não se opõe ao universo, à criação, isso se opõe ao ser humano, que são chamados ajoguns. Então, veja, essas questões se opõem, esses ajoguns, esses seres que a gente não vê, que são esses sentimentos que a gente tem de tristeza, por exemplo, ou fatos que acontecem conosco, como a morte, como a perda, como a doença, né? São coisas que vêm para mostrar que nós nos afastamos do nosso propósito que fizemos com o nosso Criador. E no momento que nós nos afastamos desse propósito, que teve todos os seres espirituais, elementais da natureza, como testemunhas de que estávamos aqui para viver em comunhão, nesse momento a gente recebe como consequência dos nossos atos esses ajoguns, né? A morte, a doença, a tristeza, o infortúnio, a falta de sorte na vida, tudo isso que é muito ruim para o ser humano lidar. Deixa eu abrir um parênteses. Sim. Deixa eu abrir um parênteses rapidinho, Pedro, para poder fazer uma interação com a audiência. O Marco Aurélio colocou de que ele imagina de que as pessoas, por não entenderem toda a conceituação
de ser essa coisa tão surreal, eles jogam essa ideia de que é a ira de Deus. Entende? Isso, então assim, mas aí o que eu quero dizer, Deus, e a gente acredita no candomblé que Deus deixa os nossos ancestrais, elevam a uma condição de que uns cuidam dos outros, né? Mesmo na espiritualidade, sendo divinizados, estando juntos. Como os santos católicos poderiam interceder por nós, junto a Deus, sei lá. Porque são pessoas que passaram para um plano espiritual e tiveram uma vida santificada, então eles podem pedir por nós, olhar por nós e testemunhar por nós junto a Deus. É o mesmo. A Lucineide acabou de fazer um comentário de que ela acredita que é muito mais uma consequência de atos humanos do que a ira de Deus. É engraçado a gente pensar dessa forma porque, veja, os peixes voltaram a nadar próximo de Veneza. O ar em grandes centros urbanos está muito mais respirável. Muitas coisas estão acontecendo porque o humano não está mais andando. Foi engraçado em uma cidade nos Estados Unidos, os crocodilos andando pela cidade, pelas ruas, porque a cidade estava vazia. É engraçado, é meio absurdo realmente a gente achar de que uma situação dessa, que é ruim para nós, está gerando bem-estar para a Terra, para o mundo. Sim, porque o ser humano é invasivo. Todos os animais convivem em harmonia no seu ciclo com a natureza. Nós invadimos a natureza, extraímos dela para o nosso próprio benefício. Agora, a questão é a gente conseguir fazer isso de maneira a manter um ciclo de vida. E a gente não tem conseguido fazer isso pela ganância, pelo egoísmo, né? Aqueles que nos representam, que deveriam trazer isso, mas os que nos representam são dominados pela ganância, pelo egoísmo, pelo dinheiro. Então, então assim, nós fazemos a nossa parte, é pouco se a gente tem líderes que não fazem, porque o líder movimenta muito mais pessoas do que uma pessoa comum aqui entre os seus pares, sabe? Então, assim, na concepção iorubana que o candomblé puxa, o candomblé queto puxa, vem trazer, assim, que nós temos os nossos guardiões e protetores dados por Deus, que são esses nossos ancestrais divinizados, mas que no momento em que a gente não cumpre com a nossa parte, eles se afastam. Eles se afastam da gente. Então, se eles se afastam da gente, é aí que a morte, a doença, a tristeza, o infortúnio chega até nós, como consequência dos nossos atos. Se fazemos algo agressivo para o mundo e para o planeta, a gente tem esse retorno. Pedro, eu já avisei o pessoal, estou desativando os comentários. Faz aquela cara bonita aí que a gente vai registrar a nossa foto para o nosso momento. Isso, peraí, 1, 2, 3 e... Só mais uma. Pronto. Pedro, olha só, já são 9h44 e eu preciso controlar o tempo porque eu tenho pavor daquele número que aparece e a gente tem que sair correndo se despedindo. Eu não gosto de fazer isso com as pessoas. Deixa eu te fazer outra pergunta, Pedro. Olha só. Quando as pessoas te procuram, você se adaptou, você passou pelos estágios, se adaptou, você fez as suas obrigações, você manteve o seu ritmo de fé e tudo. Quando as pessoas te procuram hoje, algumas pessoas provavelmente devem te procurar para te pedir um conselho, uma palavra, alguma coisa. O que você tem dito para essas pessoas? Em primeiro lugar é isso, né? Olha, nós estamos vivendo um processo que nós estamos colhendo por conta da ação de poucos, perto do quantitativo numérico da humanidade, nós estamos colhendo o resultado das nossas ações no mundo, enquanto comunidade humana. Então, a gente tem que ter isso muito claro, aceitar isso como um momento para a gente poder crescer e evoluir, repensar as nossas práticas e entender que isso não é Deus punindo a gente. Um ser perfeito, ele não tem necessidade alguma de ter esse sentimento humano tão imperfeito de vou te punir porque você não, sabe? Porque você não fez o que eu queria, vou te punir só por mero masoquismo. Entende? Alguém te procurou desesperada, Pedro, assim, emocionalmente falando? Alguém te procurou nesse estado, desequilibrado? A mim procuraram 2 pessoas, entende? Eu consegui acalentar ali, depois encaminhei
para alguém mais gabaritado para Sabe que eu poder vou te falar ajudá-lo. uma coisa? O desespero maior, eu acho tão engraçado isso, não é engraçado, é uma coisa muito humana, mas o desespero maior não tem sido por conta da pandemia, do isolamento, mas é uma coisa que o isolamento traz, que é assim, a falta de afeto. Tipo, eu não posso me encontrar com outra pessoa, eu não posso, eu estava conhecendo alguém, agora eu não posso sair para encontrar essa pessoa, eu não faço sexo, porque isso tudo são necessidades do corpo, né, humano. Posso fazer um comentário tosco, Pedro, só para a gente rir um Pode. pouco? Posso? Eu acho que o Xvideo tá batendo view, horrores. O quê? Desculpa. Ai, já tava entendido. Entendedores Mas entenderão. eu acho que é uma oportunidade muito importante para a gente aprender a equilibrar a nossa sexualidade, aprender a equilibrar afeto e sexualidade, repensar as nossas práticas, às vezes muito autodestrutivas, práticas sexuais que são muito autodestrutivas, sabe? É o momento da gente falar assim, por quê? O que que me leva a fazer isso? Eu acho que essa falta de afeto também pode ter esse lado positivo de fazer a gente repensar como eu tenho vivenciado o meu afeto e agora que eu estou isolado, né? Como que eu posso repensar essa vivência desse afeto? Porque às vezes vai muito na pulsão, sabe? Da coisa bem freudiana, vai muito na pulsão sexual, vai muito na pulsão do corpo. E talvez seja o momento de você repensar de que é possível, quanto ser humano, ser racional e criativo, controlar essas pulsões, repensar isso para que isso seja uma maneira saudável de vivenciar a sua sexualidade, o seu afeto, a sua afetividade. Eu acho que é preciso pensar isso. Pedro, eu preciso cumprimentar uma pessoa que apareceu aí agora, que é a Thaís Lacerda. É a minha irmã do coração. Thaís, um beijo, nem sei se ela só entrou, lançou e já saiu, mas mesmo assim eu vou deixar registrado. Thaís, um beijo, é minha irmã do coração. Temos muita história juntos. Um Beijo, beijo, minha irmã. Thaís, também. E eu Obrigado, acho que essa Pedro. é a oportunidade maior, então, sabe? Para a gente parar e repensar isso. E é isso, eu tenho sentido dos meus amigos que conversam comigo. Hoje mesmo eu tive um amigo que veio falar, é porque eu tô assim, eu não sei, eu tenho uma coisa com o meu corpo muito sexual e eu não tô conseguindo controlar isso. Eu falei assim, é o momento para você controlar. Você é um cara espiritualizado, você é um cara que está entrando no candomblé agora e está pensando sobre suas práticas espirituais. E então, assim, o que você está fazendo do seu corpo, né? O que você está fazendo e para quem você ou de quem você está aceitando migalhas de afeto? Agora é a hora de você não vai receber mais isso de ninguém, então aproveita esse momento para você repensar como você vai utilizar essa afetividade, essa sua sexualidade de maneira saudável para sua energia espiritual que circula em volta do seu corpo, para o seu próprio corpo. A gente está no século XXI e STs estão aí. Então Sabia, vamos pensar isso. nesse quesito sexual, eu não queria entrar muito nisso não, porque tem muita gente puritana por aí. Mas eu preciso falar isso. É inacreditável. Eu tô sentindo as pessoas tão mais sex appeal. É uma coisa doida. As redes sociais, o povo tá tudo quase que nu em algumas coisas. Você vê os stories da galera, é muito erotizado. É muito assim, mas é erotizado mesmo da provocação. Não tô falando de uma erotização de arte ou alguma coisa mais libertina no sentido de se sentir livre. Não, a pessoa ali sexual mesmo. Eu percebi isso. Tem gente que eu tirei, porque, né? Eu acho que é Eu tirei de sintomático perto, da senão... quarentena. Eu acho que é sintomático desse momento de isolamento social. Essa exposição Como o maior do sexo corpo. influencia, né? Inacreditável. E na falta de você aí o Marco já falou, tesão acumulado, concordo. Tesão Porque acumulado. na falta de você estar em interação sexual com as pessoas, você vai vazar essa sua expressão sexual aí nas redes sociais. Né? Pedro, Então, é complicado. nós temos só 10 minutos. Só temos só 10 minutos. Então, deixa eu entrar para uma pergunta, outra pergunta capciosa. Eu acredito que você não tenha nenhum tipo de situação delicada com isso, mas as pessoas que não acreditam na espiritualidade, eu vou trabalhar isso. Uhum. As pessoas que não acreditam na espiritualidade, as pessoas que não acreditam em Deus. Assim, qual é o tipo de conselho
que se dá para uma pessoa dessa, que não acredita em nada do que a gente conversou aqui durante esses quase 45 minutos? Qual o conselho que você daria para uma pessoa dessa? Eu diria que é tudo bem você não acreditar, entendeu? Porque, assim, de certa forma, todo mundo acredita em alguma coisa. A gente acredita e confia na ciência para descobrir curas. A gente confia e acredita no motorista de ônibus que está levando a gente. A gente não sabe se ele vai bater bem ali, mas a gente botou fé nele. Você está entendendo o que é fé? É entrar no ônibus e falar assim, confio no motorista. É o que a gente faz com Deus. Né? Então, eu acredito que a gente está sempre acreditando, mesmo que seja na nossa própria humanidade, o tempo todo. Não, eu confio e acredito que a humanidade vai ser melhor. Eu estou confiando e acreditando em alguma coisa. Tudo bem se não for um ser transcendental, espiritual, ok, tá tudo bem, sério, tá tudo bem mesmo. Sabe por quê? Porque eu acho que esse é o momento que a gente precisa olhar para dentro da gente e encontrar o que a gente tem de comum. Ah, eu não acredito em nada disso que você está falando, mas eu tenho certeza que eu falei muitas coisas aqui que, independente de crença ou de não crença, a gente tem em comum enquanto seres humanos. Eu acho que esse é o caminho que a gente deve seguir. E é isso que nos une. Às vezes as pessoas podem não gostar, e eu acho que muita gente não gosta mesmo, por uma série de questões, de eu ser de candomblé, tudo bem, mas eu acho que independente de gostar ou não gostar, tem vivências e comportamentos e falas minhas aqui nesse momento que nos une. E eu acho que esse é o mais importante. Crendo ou não crendo, é uma comunidade humana formada. Quando eu comecei a alinhar esse trabalho, essa ação interreligiosa, eu fiquei receoso de algumas pessoas que me conhecem falar que eu estou desviado, que não sei o quê. Gente, eu estou fugindo de religiosidade. Eu estou fugindo de gente fundamentalista. E eu vou deixar isso gravado no meu vídeo. Eu estou fugindo de religiosidade, eu estou fugindo de gente religiosa, eu estou fugindo de gente fundamentalista. Pronto, deu recado. Eu vou te dar 3, 4 minutos para você se despedir do pessoal, falar um pouco do seu trabalho, se despede, porque eu preciso finalizar com um aviso para o pessoal. Então, eu vou deixar você se despedir agora nesses próximos 3 minutos, tá bom? Por favor. Tá bom. Eu agradeço muito a participação, gostei da interação com o pessoal, obrigado. Eu acho que a mensagem final é que, assim, vamos sair do nosso egoísmo, pensar comunitariamente, mas não no sentido porque a gente está sendo emotivo com esse momento, mas seriamente numa construção comunitária e solidária, né, entre nós, entender que existem coisas incomuns em todos nós, independente das crenças religiosas ou não crenças, e que são essas coisas que nos unem e que devem ser buscadas para a gente viver bem na tão sonhada paz que a gente quer. Acho incrível essa atitude sua, esse momento seu de unir pessoas de diferentes denominações. Acho que por exemplo, acho que a Igreja Católica tem buscado sempre fazer isso, desde que eu me entendo como católico, na época que eu era católico, de fazer um diálogo interreligioso, e eu acho que isso é uma tendência que todos deveriam procurar fazer. Participar, fazer diálogo interreligioso, caminhada interreligiosa, dizer que existem coisas em comum conosco, entre a gente, que são muito pertinentes para todos, né? Essa é a mensagem que eu quero deixar. Sou poeta, sou escritor, siga o meu trabalho, agradeço muito. Pedro Ivo Autor, no Instagram e no Facebook. E as lives que eu tenho comentado sobre poesia e trazendo essas reflexões de quarentena estão lá no YouTube também, Pedro Ivo Autor. Esse vídeo vai estar sendo salvo no meu IGVT. Eu vou estar marcando o seu nome, marcando o perfil, tudo direitinho, tá? Eu vou subir para lá também, essa live, lá pro meu canal. Então tá bom. Gente, olha só, antes de eu finalizar, eu vou virar a minha câmera bem aqui rapidinho, só para poder fazer uma divulgação para falar para vocês, rapidinho. Olha só. Daqui a pouco, vou estar finalizando com o Pedro, eu já vou começar um outro ao vivo sobre esse filme aqui. Esse filme se chama Boy Erased, é a história de um jovem que assume a sua homossexualidade para os pais que são pastores de uma igreja batista em uma cidade conservadora. E os pais mandam esse garoto para um centro de reorientação sexual, onde ele vai ser tratado para a cura gay. A cura gay. Então, é um filme muito legal. Terminando com o Pedro, a gente vai dar só uns 2 minutos, já começa o outro ao vivo com o professor e escritor Alexandre Feitosa.
voltando para minha fuça. Legal, hein, Deixa essa eu... live, gostei. Ah, nossa, isso vai ter muito pano para manga. Vamos Me lá. lembrou do Orações para Bob também. Ah, a gente vai fazer, nós vamos fazer o Orações para Bob, a gente vai estar Muito fazendo com bom. ele também. E o Alexandre até prefere 1000 vezes o Oração para Bob do que esse. Mas para Nossa. mim, na minha concepção, são duas vertentes do mesmo assunto. Sim. Nenhum é mais importante do que o outro. São duas vertentes muito interessantes, dois viés interessantes. Muito Mas, gente, legal. olha só, voltando para cá, para nossa vida espiritual. Amanhã nós vamos estar aqui com o Bruno Feitosa. Ele é católico, jornalista. É com ele que nós vamos estar conversando. Conhece o Bruno, um fofo. O Bruno, exatamente. Vamos estar no domingo conversando com o Lindenberg Castro, que é espírita. E na segunda-feira, fechando essa semana de diálogo interreligioso, vamos estar conversando, fechando esse arco de conversa com a psicóloga Kênia, uma fofa conhecida minha, que eu conheci ano passado nessas minhas palestras que eu realizei. Pedro, eu quero te agradecer de coração, obrigado. Vamos nos encontrar depois dessa pandemia, vontade de abraçar, de estar mais próximo realmente, isso que é o mais importante para todos nós. Pessoal da audiência que ficou conosco aí, todo mundo que contribuiu, comentou alguma coisa, gratidão por vocês. Espero ver vocês daqui a pouco no debate com o Alexandre sobre os diálogos de cinéfilo. É algo mais leve, mais tranquilo também. E amanhã, domingo e segunda-feira que a gente fecha esse trabalho. Ivo, um grande abraço, forte, afetuoso e tudo mais. Bom, gente, você quer falar mais alguma coisa, Pedro? Quero agradecer as pessoas que estão comentando, a Thaís, né, agradecendo as palavras. Olha, a Luta falou pra gente marcar um lanche. Vamos, Lucinei. Vamos, os três. Obrigado, gente, de coração. Os três. Nós três, vamos. Gostei. Os três. Gente, Pedro, você mora em qual bairro mesmo de Brasília? Arniqueiras. Ah, é Arniqueiras. Lu, você vai pegar o ônibus, vai vir pra cá. Amanhã chama o Bruno também, que eu tô com saudade dele. Da época que era do Diversidade Cristã lá, que ele tá lá. Pronto, a gente marca todo mundo junto. Isso, vai ser gente, ótimo. olha, um beijo. Obrigado. Eu vou estar encerrando o vídeo aqui agora. Falta só 1 minuto. É bom que eu tenho pavor daqueles números aparecendo. Como o Pedro disse, muito axé para todo mundo. Paz, harmonia. Tá bom? A Thaís falou algo muito importante, que a religião, uma religião não é mais importante do que a outra. Importante é a pessoa se sentir bem em uma e ser melhor enquanto ser humano. A Thaís comentou isso, queria comentar o comentário dela. Gente, paz. É bom que dá tempo de eu comer o miojo para voltar para cá. Beijo. Tchau, um beijo. Tchau, gente.